ao doutor Ivo Bucaresc para responder os questionamentos e fazer alguma adição que tiver a respeito do tema. Primeiramente, bom dia, senadora Ana Amélia, senhores senadores, colegas da mesa. Eu quero, em nome da Anvisa, agradecer o convite a vir falar aqui na Comissão de Agricultura do Senado. Pedir desculpas porque eu vou ter que me retirar em seguida, porque nós vamos ter reunião da diretoria, reunião pública da diretoria colegiada da Anvisa. E como nós estamos agora com apenas 3 diretores, se qualquer um de nós faltar, não há quórum para a reunião, e tem várias decisões importantes que nós temos que tomar no dia de hoje. Segundo, a Anvisa ela não trata de medicamentos veterinários, nós tratamos de medicamentos de uso humano. Porém, nós já temos uma política de genéricos que já fazem 18 anos que o Brasil já tem, e até por conta disso, inclusive a pedido do ministro Arthur Quioro, nós já estamos reunindo com a equipe do Ministério da Agricultura para dar um apoio e explicar como foi a política de medicamentos genéricos no país, para ver o que pode ser ajudado e ser usado na política de medicamentos genéricos veterinários. Antes de entrar na questão genérica, eu vou aproveitar para responder as perguntas dos defensivos agrícolas, que aí sim é algo que a Anvisa registra. Primeiro, para lembrar de que isso é uma análise de 3 órgãos do governo. Nós analisamos do ponto de vista da questão sanitária humana, o IBAMA do ponto de vista ambiental e a agricultura do ponto de vista do uso como insumo agrícola. Portanto, qualquer molécula nova ou mesmo um genérico, uma cópia de uma outra molécula tem que passar pelos 3 órgãos para ser registrado. E aí, na questão de patentes, na verdade, a patente não somos nós que fazemos. Existe uma lei, existe o INPI, mas tanto para medicamento genérico quanto para defesa, para tudo terminado a patente, se pode registrar cópias e genéricos de qualquer produto, né? A questão das moléculas antigas de serem substituídas, nós temos o seguinte, no Brasil, isso é importante dizer, diferente de outros produtos registrados na Anvisa, os defensivos agrícolas não têm prazo de registro. Feito o registro, eles são registrados ad eternum. Medicamento, por exemplo, nós revisamos o registro de medicamentos a cada 5 anos. Agora, com a nova lei, nós poderemos, em casos que forem medicamentos menos complexos, até rever em até 10 anos. Mas hoje, 5 anos, assim como cosméticos e todos os outros produtos que nós registramos, menos os defensivos agrícolas. Não, assim, aí como é feito? Se houver, em algum caso, um pedido e começa a haver provas de que há problemas para a saúde humana de determinada molécula, se cria um painel de revisão formado por especialistas da área, por técnicos nossos, acompanhados também do Ministério da Agricultura, do IBAMA, que reanalisa a molécula. São estudos que levam alguns anos, e a partir desse painel de revisão, se houver uma avaliação técnica de que deveria ser substituído, isso vai depois analisado pela diretoria colegiada da Anvisa, e aí nós tomamos a decisão avaliando o parecer científico, se devemos ou não retirar a molécula. Doutor Ivo, eu acho que a Anvisa tinha que ter também uma política para realmente, na hora de retirar, né, os mesmos critérios na hora de conceder a patente. Porque pode ser coincidência, mas normalmente, quando começam a criar problema com um determinado defensivo, logo em seguida tem um outro novo, claro, 3 vezes mais caro que aquele. Né? E o antigo some do coisa, normalmente... Então, o critério de por que tirar? De repente começa um negócio e descobre um caso aqui, outro, e é um negócio, claro, eu sou do tempo que se usava organofosforado, organoclorado, que eram terríveis, né? Porque a meia-vida desses é muito longa, né? Mas hoje, não me parece que esteja. Às vezes a estrutura molecular, você vê, um radical ali e vira um outro produto. É um negócio estranho isso, essas retiradas.
do coisa. É claro que... E outra coisa, né? Dizer que o produtor rural usa aquilo, dá até a impressão que é uma coisa barata, e que o produtor rural faz aquilo de maldade, né? Aí colocar um monte de veneno, como eles... Não é, nós somos um clima tropical, né? E aqui nós temos, em função desse clima, aparecimento de muito mais pragas nas plantas do que em outros lugares, que são climas temperados. Então, eu não estou fazendo defesa, nem teria por que fazer, né? Nem produtor rural eu sou, né? Talvez a pessoa mais... Aqui tem gente com mais condições de fazer. Mas o que me preocupa é o seguinte, é quando... Eu gostaria que... Não, isso aqui é técnico, está saindo porque realmente está... Tudo bem. Isso é uma garantia, tem que tirar mesmo, se alguma coisa está prejudicando e tal. Agora, essa coisa de essa molécula, isso é que é difícil para a gente, né, leigo, assumir. Só para complementar, tem produtos, por exemplo, que é recomendado tirar aqui no Brasil, que continuam sendo utilizados na Europa e nos Estados Unidos. Aí é proibido em Singapura, em Taiwan, não sei o quê. Então, não fica bem claro que é uma coisa só técnica, dá a impressão de que tem assuntos comerciais no meio disso. E é essa observação que a bancada aqui está fazendo. A bancada da comissão, claro. Não, eu estou entendendo. Assim, primeiro, assim, nós temos, na verdade, eu sei que, e é óbvio, em todas as áreas, existem movimentos comerciais, interesses comerciais sempre envolvidos em qualquer coisa, na concorrência. Nós tentamos fazer uma revisão bastante técnica, né? Quando é feito uma coisa... O Brasil, nós somos bem demorados na nossa análise. O Brasil faz uma análise muito técnica, muito com calma, né? Nós temos uma diferença, sim, dos Estados Unidos e da Europa. A nossa lei é muito mais rígida do que a deles sobre isso aqui. Na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se for considerado cancerígeno, tem que ser retirado. Nos Estados Unidos e na Europa, se é considerado cancerígeno, mas se existem modos de mitigar que sejam considerados passíveis de mitigação e tem políticas, eles mantêm. A nossa lei é rígida, isso aqui manda, se tem que retirar. E nós, como temos que cumprir a lei, né? Se a lei diz, pode-se ter, se houver mitigação, nós trabalhamos isso aqui. Agora, senão, nós temos que, infelizmente, cumprir a lei. Felizmente, a lei nós temos que cumprir, esse é o nosso papel. Mas aí tem que retirar mesmo, doutor, né? Aí um produto desse que pode causar um câncer a uma pessoa, ele precisa ser retirado mesmo. Aí eu não tenho dúvida disso daí. O que me preocupa é o seguinte, é que foi usado durante 5 anos, 10 anos. Aí, de repente, se descobre, né, uma coisa que foi patenteada, quer dizer, que passou por todos os testes. E aí, logo em seguida... Né? Quase que de imediato já tem uma outra molécula, 3 vezes mais caro, um outro produto, para ser colocado no lugar daquele. Aí vai demorar uns 4, 5 anos e vai surgir uma insinuação. Por isso eu estou falando, quando tem um critério técnico, esse produto, né, ele é capaz de fazer com que as pessoas, né, possam contrair isso. Isso, para mim, acabou. Tem que ser retirado e eu sou um dos primeiros a sair em defesa disso. Bom, então, a forma é feita isso aqui. Tem um painel de revisão. É óbvio que muitos produtos, em todas as áreas de segurança sanitária, muitas vezes a gente só descobre problemas que ocorrem. Isso também ocorre em medicamentos, por exemplo. Tem medicamentos antigos que, de repente, nós descobrimos que tem problemas, que tem riscos de segurança depois de muitos anos de uso e são retirados, às vezes, pelos próprios laboratórios. Aqui no Brasil, no caso de defensivos, existe o painel de revisão, existe toda essa discussão. Sobre o tempo de registro de molécula nova, nossas avaliações, a parte que é da Anvisa, nós avaliamos mais ou menos na velocidade da Europa e dos Estados Unidos. Nós temos uma outra questão, porque isso também tem que ser avaliado pelos outros órgãos aprovados pelo CTA. O que nós temos problema muitas vezes na fila é que nós, primeiro, temos, e aí não é só na nossa área, na gerência de agrotóxicos, mas em todas as nossas áreas, falta de pessoal. A Anvisa, os senhores não sabem, a lei que criou a Anvisa há 15 anos atrás só nos permite ter 1.400 funcionários. Nós temos 2.200, porque nós ainda temos 800 herdados dos quadros anteriores, que são quadros de extinção. Quando o funcionário se aposenta, a vaga é extinta. E nós somos a agência sanitária com o maior escopo de trabalho do mundo.
não, 1.400, 2.200 pessoas, não dá para a gente fazer tudo que nós precisamos nos tempos que são necessários. Também demora para medicamento, também demora para cosméticos até menos, também demora para produtos para a saúde, muito por conta da falta de pessoal. Nós temos um outro problema. Nessa área de defensivo, 50% do que nós registramos jamais vai para as prateleiras. Não são vendidos. Vários registros que nunca são utilizados. Também tem esse problema em medicamentos, por exemplo. Isso são coisas que aumentam a nossa fila, que é uma discussão até que nós estamos fazendo no governo, de como discutir isso com o setor produtivo, por que há essa... Quer dizer, eles pedem o registro, é autorizado, mas eles nunca são produzidos, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente. É só para emperrar ali, para não entrar um outro, né? Ou para fazer portfólio. Até porque, não sei se o senhor sabe, a nossa taxa de registro de defensivos agrícolas é a mais barata do mundo. Custa R$ 1.800 uma molécula nova aqui no Brasil, contra $3 milhões nos Estados Unidos. E R$ 80 mil para registrar um medicamento novo. Isso também facilita. É muito barato registrar defensivo agrícola na Anvisa. Existe um projeto de lei para aumentar o valor da taxa de registro aqui. Eu não sei se está no Senado ou na Câmara. Está na Câmara nesse momento. Bom, acho que sobre a questão dos defensivos, foi isso aqui. Sobre a questão do genérico, eu vou fazer uma breve apresentação para os senhores de como foi a política e até algumas questões que eu acho que existem, sim, que a gente pode trabalhar em conjunto, Anvisa e MAPA, sobre isso aqui. Os medicamentos gerais que foram aprovados em 1998, tem o objetivo de garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos e o uso racional e melhoria do acesso à população. Ali foi adotada uma relação nacional de medicamentos, as devidas regulações sanitárias de medicamentos, a promoção do uso racional, a avaliação de desenvolvimento científico. Essas eram as diretrizes gerais. Até 99, o Brasil só tinha 2 tipos de medicamentos, os inovadores, chamados medicamentos novos, e os similares, que são as cópias, mas que na época não tinham toda uma série de regras, de testes que tinham que ser feitos para serem feitos como cópias, Então, muitas vezes não tinham formas farmacêuticas usadas diferentes dos medicamentos referências, que são os inovadores. A partir de 99, nós fizemos a publicação da Lei de Genéricos, também foi o ano da criação da Anvisa. Nós introduzimos conceitos que não eram antes empregados para registrar medicamentos, que é equivalência farmacêutica, bioequivalência e intercambiabilidade. Na frente eu explico o significado desses casos. Nós estabelecemos, então, um novo padrão de desenvolvimento de registro de medicamentos no Brasil e contribuiu também para essa população, porque, pela lei, o medicamento genérico tem que ter, no mínimo, 35% a menos do que o preço do medicamento novo, garantindo a qualidade, a segurança e a eficácia. É importante dizer por que 35%. Esse é o cálculo que se faz, que é o custo que um laboratório inovador teve para criar uma molécula nova. Como o genérico não teve esse custo, quem fez, ele pode vender abaixo. E lembrar que no Brasil o preço do medicamento é controlado. A CEMED, que é um órgão interministerial, mas que está dentro da Anvisa, é quem define o preço de medicamento no Brasil. E a partir do preço do medicamento referência, nós definimos os preços dos genéricos. Essa é a definição do medicamento referência, é um produto inovador registrado no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. O medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência inovador que se pretende ser com esse intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária e de outros direitos de exclusividade, comprovada sua eficácia, sua segurança e designado pela DCB, que é a Designação Comum Brasileira, ou na ausência pela DCI, que é a Designação Comum Internacional. O produto farmacêutico intercambiável é o equivalente terapêutico de medicamentos de referência, comprovados essencialmente o mesmo efeito de eficácia e segurança. Isso inclui tanto o genérico quanto os chamados similares. Eles são considerados terapeuticamente equivalentes se eles são equivalentes farmacêuticos. E após a administração da mesma dose molar, seus efeitos em relação à eficácia e segurança são essencialmente os mesmos, o que avalia por meio de estudos de bioequivalência apropriados. Aí os conceitos. Equivalente farmacêutico
Medicamentos que possuem a mesma forma farmacêutica, mesma via de administração e a mesma quantidade da mesma substância ativa, isto é, o mesmo sal ou éster da molécula terapêutica. Bioequivalência. Que são conceitos importantes também para os medicamentos genéricos trabalharem, né? Consiste na demonstração de biodisponibilidades equivalentes entre produtos quando estudados sob o mesmo desenho experimental. A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo proveniente de uma forma farmacêutica a partir de sua curva de concentração, tempo e na circulação sistêmica ou sua excreção na urina, medidas com base no pico de exposição, na magnitude de exposição ou exposição parcial. Ou seja, que quando nós consumimos o medicamento, ele tem que ter equivalentemente toda a vida útil e o uso que tem o medicamento referência. Aqui tem um breve histórico das resoluções que nós fizemos ao longo dos anos, fomos evoluindo a regulamentação técnica de genéricos. Né? Hoje, inclusive, nós já temos uma resolução específica já de genéricos similares, que são conjuntas, e algumas coisas também que são conjuntas com os medicamentos novos. Né? Nós agora fizemos uma nova publicação sobre os critérios de concessão e renovação dos registros, que isso é importante, a cada 5 anos eles têm que ser reavaliados, né? Tanto para os novos, genéricos e similares. E harmonizou os requisitos técnicos dos medicamentos genéricos, similares e novos. Né? O que separa os pontos que diferenciam o medicamento genérico dos de marca, né? Sejam os similares, sejam os novos. Ele não pode usar o nome comercial, devendo ser adotada apenas a denominação genérica de cada princípio ativo, usando a denominação comum brasileira. Então, ele tem que ser vendido como dipirona e não como uma marca X, por exemplo. Os rótulos de todas as embalagens de medicamentos genéricos devem possuir com tamanho de 30% da altura do maior caractere da denominação genérica, localizados mais exatamente abaixo dessa, e com o mesmo destaque a frase medicamento genérico, segundo a Lei 9787 de 99. Todos os rótulos têm que levar o logotipo da letra G impresso dentro de uma faixa amarela disposta em sua face principal e faces laterais, que é para o público saber que aquele medicamento é um medicamento genérico. Aqui é um exemplo de como são uma caixa de medicamentos genéricos segundo as regras da Anvisa. Né? E aqui é só um breve histórico de como é que está o mercado de genéricos no país. Hoje ele já representa algo em torno de 28% das vendas de medicamentos, em quantidade de medicamentos no país. Então, basicamente, um resumo essa é a política. Eu acho só que interessante destacar duas coisas que, sim, acho que nós temos um trabalho comum. Um é que, no período que nós fizemos a política de genéricos, foi incentivado no Brasil a criação de uma série de laboratórios para fazer os testes de bioequivalência, de equivalência farmacêutica. Até para a gente ficar não ter que ficar mandando lá para fora, demorar. Há uma rede, eu não me lembro agora, são acho que 20 ou... cerca de 18 a 20 laboratórios credenciados, que inclusive a vinda dos medicamentos genéricos veterinários, esses laboratórios também são capacitados para fazer os medicamentos veterinários. Então já existe uma estrutura técnica capaz de fazer esses testes. Inclusive é até interessante para nós, porque agora esses laboratórios estão precisando de mais demanda, porque os laboratórios internacionais começaram a entrar no mercado brasileiro e tirar do nosso mercado. Então, vai ser até interessante para esses laboratórios a criação de um novo mercado nessa questão. Outra coisa importante que eu vi que estava no decreto, e isso se está previsto na lei, é a questão da rastreabilidade de medicamentos, que a lei de rastreabilidade tanto fala de medicamentos humanos quanto genéricos, veterinários, perdão. Nós estamos trabalhando para a questão da rastreabilidade de medicamentos humanos. Existem algumas questões para ser implementado ainda fortemente, está a lei em vigor, até uma discussão sendo feita agora no Senado sobre ampliação do prazo para a gente implementar a política, mas essa certamente será algo que nós vamos conversar com o MAPA, porque poderá ser utilizado muitas questões em comum. Inclusive, uma coisa que nós sabemos que já acontece, especialmente em animais domésticos, é que existem alguns medicamentos de uso humano que também são utilizados em animais domésticos. Então, é muito comum o dono do cachorro ir comprar alguns medicamentos com princípio ativo na farmácia, que é de uso humano. Os médicos veterinários podem receitar, né?
Por exemplo, ansiolíticos, nós fizemos um estudo, algo em torno de 30% dos ansiolíticos vendidos no Brasil, que nós temos controle, são prescritos por médicos veterinários, né? Obviamente que não são só para animais. Exatamente. E para terminar, nós estamos em discussão uma outra lei, senadora, que vai ser muito importante para isso também, que é o que a gente chama do uso compartilhado na produção de medicamentos. Na lei brasileira, hoje, que era também na lei na maioria dos países, não se permitia se fazer medicamentos humanos e medicamentos genéricos na mesma planta. Então, mesmo que tivesse o mesmo princípio ativo, você tinha que fazer em plantas diferentes. Com a evolução dos controles de contaminação cruzados no mundo, o mundo já está passando, e nós também estamos discutindo, a possibilidade de permitir, segundo uma série de regras, é claro, que se possa compartilhar a produção. Então, isso está em discussão, nós devemos votar nos próximos meses a regra, vai permitir que um laboratório farmacêutico humano possa produzir também um medicamento veterinário na mesma planta, especialmente se ele tiver o mesmo princípio ativo, que hoje ele não pode, seguindo as regras, obviamente, do medicamento humano, de certificado de boas práticas farmacêuticas, de todas as regras que nós usamos para medicamentos humanos, o que também vai facilitar e poder baratear a produção de medicamentos no país. Consulto-se ao senador... Só para complementação, permite, presidente? Pois não, senador Blair Maggi. Tá. Doutor Ivo, há a possibilidade de um mesmo produto, ou a mesma molécula, o mesmo princípio ativo, e duas empresas requerendo esse registro, um ter aprovado o registro e o outro não aprovado o registro, com a mesma molécula? Em tese, é possível se algum deles tiver algum erro no seu dossiê, porque ele pode estar pedindo a mesma molécula, mas pode ter, por exemplo, problemas... Porque, apesar da mesma molécula, existem algumas diferenças. Os recipientes podem ser diferentes. Na hora que ele produz, na produção dele, o processo produtivo pode ser diferente, o que pode gerar um medicamento, por exemplo, que tem uma dissolução diferente um do outro. Isso pode fazer com que determinado medicamento não receba o registro, porque tem alguma falha, apesar da molécula ser a mesma, né? Aconteceu algumas vezes, mas se ele tiver todas as regras de CBPF, se efetivamente todas a questão de biodisponibilidade, de processo produtivo, de recipiente forem dentro do registro, as duas são aprovadas. Mas já aconteceu quando alguma delas tinha algum problema, apesar da molécula ser a mesma, alguns outros questões da produção eram diferentes e que mudavam a qualidade do produto, e a gente considerava que aquela qualidade não era o suficiente para ser aprovada. E no final, imagina, um é reprovado, o outro é aprovado, o reprovado pode rever o circuito? Ele pode refazer tudo, e se ele mostrar que está tudo dentro das normas, ele é aprovado. Tá. E outra coisa, quando você faz um teste de um determinado produto numa planta, ou no caso aqui não é animal, mas aquele mesmo dado pode ser utilizado no concorrente ou tem que se fazer novamente? Não, existem alguns dados que você utiliza um do outro, mas esses testes que nós temos que fazer de biodisponibilidade, bioequivalência, cada um tem que fazer o seu. Cada laboratório, seu laboratório X, quero fazer essa molécula genérica, ele tem que fazer todos os testes para provar que a forma como ele está produzindo está dentro dos critérios que o tornam um genérico que tem eficácia e segurança exigida pela Anvisa. Uhum. Então, cada um tem que fazer o seu próprio teste, dentro desses testes que nós exigimos para genéricos, que são testes menos exigentes, vamos chamar assim, menos complexos, do que um medicamento novo. Por isso, inclusive, que tornam-se mais baratos. Senador Wellington Fagundes. Bom, um outro detalhe que eu gostaria de abordar aqui é sobre a questão das agências, de um modo geral, hoje não ter o seu corpo todo completo. Vossa Senhoria está aqui como diretor, presidente substituto, né? Pedi a informação já que a sua assessoria, faltam 2 diretores na Anvisa. Um deles está vindo indicação, que é o doutor Jarbas Barbosa. Mas hoje, senhor presidente, eu penso que quase só a ANTAC, que me parece que está com a diretoria completa. Eu gostaria de perguntar como que o senhor vê isso na Anvisa, um órgão tão importante,
se isso tem sido também dificultador para o processo, o andamento de vocês, se isso traz instabilidade no dia a dia de vocês. Porque eu acho que é uma pressão que todas as comissões temos que fazer. Nós aprovamos até na Comissão de Infraestrutura, uma comissão externa, para ir à Casa Civil cobrar esse posicionamento, porque nós achamos isso extremamente grave, não só na questão da Anvisa, mas de todas as agências com seu papel, cada uma extremamente importante. Mas outra pergunta que eu faria também, qual que é a média, não sei se vocês têm isso, em termos de atendimento, principalmente aos parlamentares, porque eu pedi uma audiência ao presidente da Anvisa o ano passado, passou o ano inteiro e não foi marcado. O ano inteiro. E eu tive, inclusive, a oportunidade de falar com ele pessoalmente num jantar festivo. Não, pode ligar lá para a minha assessora que vai marcar. E até hoje não marcou. E isso, eu acho que é uma relação muito ruim da agência com o parlamento. Então, eu gostaria de saber quais as suas considerações, se isso ainda é prática, porque isso foi o ano passado. Sim. Portanto, era outro presidente. Diretor é superintendente ou presidente? Presidente, né? Uhum. Então, como é a relação, como é a preocupação de vocês hoje no atendimento àqueles que buscam a Anvisa? Inclusive, assessor de gabinete, vocês parece que tem regra de não atender, né, se não for acompanhado do parlamentar. Eu queria que fosse explicado um pouco melhor para a gente como é que essa relação. Bom, primeiro sobre a composição da diretoria, eu não posso falar de outras agências. A Anvisa, na verdade, até outubro estava com a diretoria completa. O presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, terminou o seu segundo mandato no meio de outubro, entre o primeiro e o segundo turno, né? E aí, obviamente, toda a questão política demorou. O doutor Jaime, que estava como diretor-presidente substituto, renunciou faz 2 semanas. E, no momento, já está aqui no Senado os 2 nomes apresentados, o doutor Jarbas e o doutor Fernando, já tiveram seus nomes enviados semana passada. Essa semana foi para cá, mas essa semana foi enviado para o Senado o nome dos 2 para ser discutido no Senado. É óbvio que o ideal para nós sempre é uma diretoria completa, né? Até para nós pessoas físicas, porque viram um rolo compressor ficar numa agência como a Anvisa, só com 3 diretores, a nossa vida pessoal acaba indo embora, afetada, porque não dá tempo para fazer todos os procedimentos. Quanto à recepção de parlamentares, eu não posso responder pelos outros diretores nem pelos outros presidentes. Óbvio, quando eu não era diretor-presidente, a demanda de parlamentares é muito maior para os outros diretores que para o presidente. No meu caso, eu sempre recebi todas as demandas de parlamentares no meu gabinete, e aqueles que eu tenho recebido como diretor-presidente, eu estou recebendo e marcando, inclusive ter o maior prazer de receber o senhor lá na agência. E não existe nenhuma regra para não receber assessores, né? Eventualmente, o diretor, às vezes, manda um assessor dele para conversar com o assessor. A única questão que nós temos hoje é uma regra que foi colocada, de que nós temos o chamado parlatório, onde nós recebemos todos os pedidos de reuniões externas da Anvisa, onde nós temos recebido os parlamentares no parlatório a partir de um problema que houve de acusações sobre parlamentares fazendo pressões indevidas na Anvisa e tudo mais, até para proteger tanto nós quanto os parlamentares. A gente tem feito no parlatório de reuniões para demonstrar que é uma reunião pública, tudo transparente. Essa é a única outra questão que houve de mudança no nosso processo de reunião há 1 ano, 2 anos atrás, ainda na gestão do doutor Dirceu Barbano. Mas terei o maior prazer de receber o senhor na Anvisa. Só marcar, o Marcos Paulo, que é o nosso chefe de assessoria parlamentar, está aqui presente. E eu, pelo menos, tenho política de sempre tentar receber todos os parlamentares. Eu renovo, imagino que os senadores estão satisfeitos com as respostas e a posição do doutor Ivo Bucaresc, dizer que o Marcos Paulo, eu tenho lá no gabinete, senador Wellington, eles são atenciosos e têm dado, como é que se diz, andamento quando se pede. Às vezes até o próprio dirigente da Anvisa vem ao Senado
às vezes é um problema de comunicação. Eu não quero assumir, não sou advogada da Anvisa aqui, já tivemos problemas de relacionamento também, mas quando houve uma, digamos, fluidez na comunicação, o que quer, como quer, o tema, sempre foi facilitado. Então, eu sou testemunha, o Marcos Paulo aqui, as outras assessorias de outras agências também temos da mesma forma. Então, eu gostaria de, agora, em nome da comissão, fazer, em nome do senador Wellington Fagundes também, tenho certeza que o doutor Ivo, que está como presidente substituto da presidência da Anvisa, tem essa responsabilidade. Houve um episódio até, senador Wellington, que eu faço questão agora de reafirmar. Houve um concurso público para a Anvisa e para nível técnico. E houve um problema na Fundação Getúlio Vargas, o órgão que foi contratado para fazer o concurso, e houve um problema que prejudicou vários participantes do concurso. Problemas sérios de identificação, da prova, do horário. E eu fui demandada por pessoas do Brasil inteiro. Recorri ao doutor Ivo, que à época estava na gestão administrativa desse procedimento, do certame, e ele prontamente, na Comissão de Assuntos Sociais, onde foi levado o assunto, ele tomou as providências, o concurso foi suspenso, e eu penso que foi um dos atos, me marcou muito isso, doutor Ivo, e eu acho que é importante ressaltar, um ato muito, primeiro, correto, segundo, democrático, em defesa do direito de todos que estavam ali, porque uns seriam prejudicados e outros beneficiados, né? Então, eu quero dar esse testemunho, porque às vezes a memória apaga as coisas boas e deixa só as coisas negativas. Não, eu faço esse depoimento pessoal, porque foi na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Moca é testemunha disso também, quando foi suspenso o concurso da Anvisa, que houve uns erros. Então, era o doutor Ivo o responsável, estou falando no relacionamento que a gente teve. Mesmo que nós tenhamos tido, em muitos momentos, problemas de enfrentamento, o problema quando foi a questão daquele medicamento para a questão da obesidade, os anorexianos, mas tinha um medicamento especificamente que falava-se mais, discussão com os cardiologistas, com todos com a área médica, que defendia porque era uma forma de controlar o peso. E aí, mas chegou-se, depois do embate grande, à conclusão de liberação de alguns só, moderadamente. Então, eu acho que esse diálogo maduro, eu agradeço ao senador Wellington por ter levantado a questão. Vamos trabalhar também para ajudar as agências reguladoras. Agora, claro que o Poder Executivo tem a responsabilidade pela indicação. Então, nós aqui, e nós fazemos sempre a toque de caixa, a sabatina para os indicados, na Comissão de Assuntos Sociais, que é o caso da Anvisa. Mas eu lhe agradeço, em nome de todos os senadores, senador Lazier Martins, senador Benedito Lira e senador Wellington Fagundes, que são os dois requerentes, senador Brairo Maggi, senador Moca, senador Donizete, senador Dário Berger, agradecer a presença do senhor. O senhor está liberado para a reunião e o que esta comissão pede sempre é, quanto mais ágil for, melhor para o Brasil, para o cidadão brasileiro. E esteja à vontade. Obrigada, doutor Ivo.